Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, estamos nós de volta com mais uma palavra. E bem-vindos então a mais um Acordando com Fé. Esse é de número 859 ao vivo. Temos repetido alguns, mas esse é de número 859 ao vivo. E nós vamos para um hino que já é uma mensagem, depois a palavra de Deus e a oração da fé. Vamos lá. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Preciosos irmãos, graça e paz vos sejam glorificados.
Muitas pessoas especulam, né, sobre o espinho na carne de Paulo. E alguns falam, né, que é o remorso sobre a morte de Estevão. Ele sendo um fariseu, né, roxo, ele consentiu na morte de Estevão. Atos capítulo 7. E que aquilo o acompanhava. Eu acredito que não, porque em Colossenses 2, verso 13 e 14, e ele fala, né? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, ele ainda diz sobre o passado, né? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o passado não afetava Paulo, né? Agora, uns dizem que era uma perseguição que ele sofria. Ora, não tem como. Ele mesmo escreveu na segunda carta a Timóteo 3,12, que todos quantos quiserem viver piamente em Cristo, padecerão perseguição. E o espinho na carne de Paulo está destacado. Então, o que seria? Seria a sequela da sua cegueira, quando Jesus encontra com ele no caminho de Damasco. Lembram-se que ele ficou cego? E o humilde Ananias foi lá, orou por ele, ele sarou, mas ficou uma sequela. E por que acreditamos que seja problema nos olhos? Porque lá em Gálatas 4, versículo 15, você vai encontrar o seguinte: a igreja da galáxia, ela conhecia os problemas de Paulo. E eles amavam ao apóstolo. Então, Paulo escreveu assim: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e nos daríeis. Ele estava dizendo que, se possível fosse, aqueles irmãos arrancariam os próprios olhos
para dar ao apóstolo Paulo. Porque eles conheciam o seu problema. Em Gálatas 6:11 ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevo pelas minhas próprias mãos. Agora, irmãos, vejam bem, o tema desta programação de hoje. O tema é crentes indomáveis. Irmãos, em Romanos 8:28 está bem claro, tá? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. E aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então veja, todas as coisas contribuem para o bem. Esse bem aí é você chegar à estatura do varão perfeito, à imagem de Cristo. E para esse bem acontecer, males podem nos acontecer. Está entendendo? Para esse bem, isto é, chegarmos à estatura do varão perfeito, à imagem de Cristo, alguns males, na nossa visão, é claro, tem que acontecer. É chamado os males que vêm para o bem. Tá? E Deus colocou ou permitiu um espinho na carne do apóstolo Paulo, um mal que contribuísse para o seu bem. Agora, em Paulo, deu certo, porque ele era um eleito, tá? Em Paulo deu certo, porque ele era um eleito. É só você abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Abra aí comigo. Vamos estudar juntos, né? Vejam bem. Você vai encontrar que Paulo era um homem que tinha muito de se gabar. Muito mesmo. E no versículo 7 da segunda carta aos Coríntios 12, ele faz um relato. Ele faz um relato. Leia comigo, ó. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, Deus usava muito ele, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a coçar a vida dele, a fim de não me exaltar, tá? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, ele reconheceu isso. Aí está a coisa. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu que era um mal, né? Um mal, acossava a vida dele. Ele não gostava daquilo. Mas ele reconheceu que aquilo era para o seu bem. Que aquilo estava servindo para alguma coisa. E diga-se de passagem, para uma boa coisa. Você está entendendo? Então, olha a reação dele. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Então, esse espinho na carne o mantinha mais próximo de Cristo e o mantinha humilde. Tá? Humilde. Agora, ele reconheceu isso. Agora, você já pensou, ou já imaginou, ou já viu e teve essa reação assim? Meu Deus. E se essa pessoa não tivesse nada contra ele? Que bichos daria? Olha, desde que eu conheço tal pessoa, é tantas coisas que acontecem e parece que não surte efeito. A pessoa é arrogante, a pessoa é orgulhosa, a pessoa é soberba, exaltada, se acha a última bolacha do pacote, como diz o mundo, né? Com tanta coisa contra. Olha a família. E a pessoa não desce do pedestal, não desce do salto. Eu acredito que você já tenha visto uma pessoa assim. Porque eu já vi várias pessoas assim. E às vezes eu fico pensando assim, ó. Oh, meu Deus. Parece que não vê. Não consegue enxergar. É igual a mulher do piolho, né? Vocês lembram da história? Ela ficava chamando o marido de piolho. Porque certamente ele era baixinho. Ela humilhava ele. Ele batia nela, ela piolho. Piolho. Um dia ele amarrou ela. As mãos para trás. Ela virava de costa e fazia assim com as mãos, ó, amarrada. Por quê? Como é que se mata piolho? Não é com a unha do dedão? Amarrou, amordaçou ela e ela... Então,
Olha, se é um eleito, vai ficar só o bagaço, tá? Só o pó. Mas eu digo uma coisa, o eleito, ele reconhece. Pega Miqueias 7, versos 7 ao 9. Leia. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Olha, eu estou passando por esses problemas, mas eu sei por quê. Não vou ficar desse jeito. Não vou continuar desta maneira, como um crente indomável. Não. Eu vou vencer. Eu aprendi a lição. Eu estou aprendendo. Não vou errar novamente. Então, o eleito, ele aprende. Ele não faz mais. Você está me entendendo? Ele age como Paulo, por causa das excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. Por que, Paulo? Para eu me manter humilde. Para eu não se achar melhor do que os outros apóstolos. Para eu não me achar a última bolacha do pacote. Para eu não querer que todos se curvem perante mim. E eu reconheci. Eu vou melhorar. Eu vou mudar. O eleito reconhece. Olha o verso 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgues a minha causa e execute meu direito. Ele me trará à luz e eu verei a sua justiça. Então, o eleito, ele reconhece. Você está me entendendo? Ele não fica lá igual a mulher do piolho. Ele não fica daquela maneira, todos vendo os flagelos acontecendo, e os comentários surgem. Você já pensou? É assim, com tantos problemas, é assim, com tantos flagelos na vida, é assim, não tendo absolutamente nada. Você imagina então, se tivesse posse, imagina então se não tivesse problemas, imagina então se não tivesse um tronco no olho, porque tendo uma trave no olho, fica tentando tirar o cisco, apontando o cisco do olho do irmão, tendo uma trave, um tronco no seu olho. Aí você fala assim, e se não tivesse problema? E se não tivesse um tronco nos olhos? E se não tivesse isso, se tivesse aquilo? O que seria? Seria um Deus? Olha, gente, eleito aprende, eleito é aperfeiçoado, isto é,
eleito não fica anão, atrofiado. O eleito cresce. Primeira carta de Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que vades crescendo. Ele cresce. Ele não fica aí dando trabalho como um recém-nascido. Ele cresce. Você vê crente antigo, é o mesmo de 20 anos atrás, é o mesmo de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, é o mesmo. Os mesmos problemas e com as mesmas atitudes. Então, lembrando de Hebreus, no capítulo 5, né? Paulo dá uma dura nos Hebreus. Vejam bem, a partir do versículo 11, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Quem que apanha muito? As crianças. É umas palmadas aqui, uma chineladinha ali. Aí a criança vai de adolescente, passa por aquela fase, vira jovem, o pai já não precisa mais. Quer dizer, não precisa mais de espinho na carne. Quando a gente aprende. Então, você já viu, eu já vi crentes velhos, pessoas antigas, pessoas que conhecem a palavra, mas a palavra não penetra nelas. Não penetra. E como a palavra não penetra, Deus permite espinho na carne. Mas o espinho na carne também não resolve. E a gente fica de lado assim. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Apanha, mas não, vamos dizer assim, vamos dizer o que a gente diz, né, normalmente. Apanha, mas não tem vergonha. Isto é, apanha, mas não endireita. Então, tem que acontecer um crescimento espiritual na nossa vida. A gente tem que se sair das trevas para ser luz. Provérbios 4:18. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então tem que haver um crescimento. Tem que haver um crescimento. Minha mãe falava assim, apanha, mas não tem vergonha. Minha mãe falava. Apanha, mas não tem vergonha. Está sempre na mesmice, está sempre na escassez, e assim vai. Mas, se tiver alguém nesta condição, pelo amor de Deus,
tá? Apruma-te. Apruma-te. Que a palavra de hoje seja um puxão de orelha. E que você diga assim, ó, eu vou mudar. Eu vou lutar. E eu vou vencer. Diga isso no teu coração, porque Deus não quer ficar batendo em nós. Ele faz porque é necessário. Quando minha filha era criança, eu já bati nela e chorei depois. Porque eu não queria fazer aquilo. E Deus só faz para o nosso bem. Repito, é o mal que vem para bem. Ele não quer continuar fazendo isso. Mas para o seu bem, para você chegar à imagem de Cristo, é necessário você passar por isso. Agora, repito, o eleito reconhece, porque o eleito cresce, o eleito chega na estatura do homem perfeito. Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Wesley veio na América converter os índios. Ele percebeu na volta, depois que o navio passou por uma grande turbulência, ele percebeu o seguinte: eu vim tirar cisco do olho dos índios. E eu tenho uma trave no meu olho. Ele disse assim: eu fui na América converter os índios. Quem me converterá? Foi quando Deus deu a ele a revelação da doutrina bíblica da santificação que o catolicismo havia destruído. Lutero recuperou a justificação, Wesley a santificação. Eu fui na América converter os índios. Quem me converterá? Ah, se todo mundo falasse assim. Caísse a ficha. Eu estou tentando apontar o dedo para o meu irmão. Tá? Eu tenho 3 apontados para mim. Mas, com o tempo, o cristão vai crescendo, o eleito vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado, e essas coisinhas vão ficando para trás, e ele vai se aprumando. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria de ter começado o meu ministério esse ano, mas com a bagagem de 22 anos de autonomia e 31 anos de pregação da palavra. Porque eu sofri, mas serviu. Eu aprendi. Graças a Deus, estou aprendendo e vou aprender sempre. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Dá uma examinada. Não tenha a consciência cauterizada. Dá uma examinada. Faz igual os carros modernos. Quando liga a marcha ré, quando você vai manobrar, ele dá um giro de 360 graus. Há uma câmera que mostra tudo ao seu redor. Que o normal, a câmera mostra só a traseira, tá? Mas vamos buscar uma câmera nova, lá do alto,
para dar uma olhada ao redor de nós em 360 graus, para a gente parar, pensar e analisar por que tem me acontecido certas coisas que têm acossado a minha vida e não é provas, não é provas não, é correção de Deus. Eu tenho que melhorar, eu tenho que acertar minha vida. Então vamos pedir a Deus uma câmera melhor, não que olha só para trás, mas uma câmera que mostra ao nosso redor 360 graus, para que a gente, a partir de hoje, a partir desta programação, você então resolva, tá? Crescer, sair dessa mesmice que só te prende, que te atrasa, essa mesmice que não te deixa crescer na graça, na fé, no conhecimento, na estatura de um homem perfeito. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar. Nós temos irmão Fábio Medeiros. Peço oração por minha vida e família, por irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu neto Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Por irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Leonilda Machado, por favor, ore por mim e por minha família. Estou passando por uma situação muito triste há mais de um ano. Irmão Moisés, peço oração em meu favor, em favor dos meus 3 filhos. O irmão Bruno Ferreira, peço oração em meu favor por causa da justiça. Oração pelo meu avô Moacir Ferreira, Edneia, Regina, Edson Alonso, Flávia Cates, Alonso, Alan Cates e Kawai Cates. A irmã Cida, peço oração por Moisés. A irmã Leonilda Barros, peço oração por minha neta Isabela de Brito Barros, para normalizar o oxigênio dela para ir embora. Está internada ainda. Só a misericórdia de Deus. O irmão Aldair, peço oração por mim. Estou com muita dor no pé, da barriga. Ainda irei passar por consulta. Tomara que não seja nada grave. Oração por toda a minha família e amigos. Irmão Felipe Serafim, peço oração pelo irmão Alfredo e Luiz. Oi? Irmã Luísa. Sandra, peço oração por um bom dia de vendas no meu negócio. Irmã Silvana Silvestre, peço oração por libertação. E família Trindade. E oração por Mariana, Marisa e Misael. Irmã Cidinha, Noêmia Guimarães, Jesus, Edna, Eliezer, Ana Paula, Ana Clara, Eliade, Bárbara, Helena, Joaquim, Elionai, Vaz. Todos eles aqui, Vaz. Keila Gouveia, lá em Anápolis. Geraldo Andrade, Damaris Andrade, André Felipe de Andrade, Gessé David de Andrade, Tiago Henrique de Andrade, João Marcos de Andrade, Camila Andrade, João Miguel, João Pedro, Lucas Henrique, Kézia Andrade, Bruno Andrade, Guilherme Pimentel, Keila Cíntia, Kelly Cíntia, Josué Pimentel, Débora Cíntia e Daniele Ferreira. Vamos falar com Deus.
amado Deus, Pai Santo e Poderoso, esta programação é programação para a vitória. Mas para alcançarmos a vitória como filhos de Deus, há requisitos que o Senhor cobra. Como está lá em Deuteronômio 28, a partir do 12. O Senhor disse, através de Moisés, e o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva no seu tempo. Abençoará as obras de suas mãos. E emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Estarás sempre em cima e não debaixo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor, que hoje vos ordeno, para os guardar e fazer. Então, como filhos do Senhor, o Senhor quer ver o povo crescendo, prosperando, vencendo, sendo abençoado, porque o Senhor mesmo disse que os pensamentos a nosso respeito é de paz e não de mal, para dar a cada um aquilo que esperais. Lá em Jeremias 29, 11. Então não há como ter vitória sem acertar nossa vida. E não adianta eu dizer, Deus vai dar vitória, que o Senhor vai fazer isso e aquilo, quando a nossa vida não está no lugar correto, quando o nosso altar está quebrado ou está sujo, quando a nossa Bíblia está empoeirada, nós não a lemos mais, quando o nosso joelho não está mais calejado, porque não oramos mais, quando o nosso tempo não é mais para o Senhor, quando não buscamos mais em primeiro lugar o teu reino, mas buscamos o reino terreno. Ó Deus, não tem como um filho legítimo ter crescimento espiritual. Mas hoje nós ouvimos a tua voz, e esta voz falada nesta manhã, ela vai produzir frutos, resultados. Aleluia! Ó Deus, eu tomo, Pai Santo, cada nome do caderno. Eu li apenas alguns nomes, mas eu tomo todos os nomes do caderno, Pai. Inclusive, uma família colocada aqui hoje, Senhor. Hoje foi colocado aqui. Então nós temos Natanael José dos Santos, Gesiel dos Santos, Bianca Barbieri, Simone Maria dos Santos, Jéssica Salles, Josué Silva Pimentel, Anderson, Joyce Salles, Rosana Gouveia Lopes de Moura, Maicon Lopes de Moura, Adriele Lopes de Moura, Enzo Davi Lopes de Moura e Elias Augusto Lombas da Silva. São pessoas novas no caderno, Senhor. Abençoa, Pai Santo. Levanta, Pai, a bandeira da vitória. Se alguém permitiu, pelo seu comportamento, que o inimigo entrasse e levantasse a bandeira da miséria, a bandeira do divórcio, a bandeira da doença, que nesta manhã, Pai Santo, aleluia, que pela fé baixemos estas bandeiras levantadas pelo diabo e levantemos a bandeira da vitória, a bandeira do grande Jeová Nissi. O Senhor é a minha vitória, a vitória contra as doenças, contra o lar
destruído, o lar dividido, a bandeira contra o desemprego. Senhor, a bandeira da miséria seja baixada e levantada a bandeira da prosperidade, a bandeira da fartura. Ó Deus, abençoa o irmão Alfredo Marques, abençoa a irmã Luísa, abençoa o irmão Santos Rabelo, abençoa a irmã Nadir Quirino e toda a sua família, abençoa a irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Desirê, a irmã Ana Carolina, a irmã Valentina. Senhor, em nome de Jesus Cristo, e abençoe a todos que estão assistindo e que vão assistir esta programação de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós tivemos 52 conexões, uma média de 68 irmãos. Irmão Alfredo em Tupã, junto com o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a irmã Leonilda Machado, Miriam Araújo, irmão Moisés, Ourinhos, irmão Estevão, Bastos, irmão Eduardo, irmã Maélia, irmã Cida, irmã Nízia, em Limeira, irmão Isaac Martins, irmão Cícero, irmã Madalena, a irmã Joyce Salles, irmão José, Maria e Natanael. Em Queiroz, a irmã Elaine, irmão João e irmã Silene. Óleo, a irmã Cláudia. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Palmas, Tocantins, o Enes Ribeiro. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães. Elisalma e Dário e Elias Guimarães. Em Budas Artes, Ruth Xavier. Lins, irmão Walter, Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. Araçatuba, irmã Solange Maia, irmã Enilza. Osasco, irmão Antônio, irmã Neide. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Placas do Pará, Janete Jarenco. São José dos Campos, Bruno Ferreira. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete. E Aldair e Leila. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. E Alvorada do Sul, Paraná. Não está descendo aqui, olha. Aqui. Alvorada do Sul, Paraná, Edneia Mota, Aracaju, Sergipe, irmã Sandra, Birigui, Silvana Silvestre, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, irmão Celso Barbosa. Meus irmãos, que o Senhor lhes conceda um ótimo dia, um shalom a todos. Shalom, ali para Israel, não é somente paz, é um dia de vitória, de bênção, de alegria. É isso que significa shalom, tá? Até a próxima programação.